crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um tapete usando barbante São Francisco número 6. Vou trabalhar usando marrom escuro, junto com barbante multicores premium, também em marrom, agulha Clover 3,75 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo uma volta de linha e puxando. Fizemos o nozinho inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Volto, introduzo no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, temos o primeiro ponto, laço dentro da argola, um ponto alto. Segundo, um ponto alto. Terceiro, e vamos repetir, fazendo um total de 14 pontos altos. Feito 14 pontos, viro a peça, faça 1, 2, 3 correntes, laço e agulha no primeiro ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto, e continue fazendo isto até o final. Para voltar, 1, 2, 3 correntes, laço no primeiro ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. No ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós temos 2 pontos seguidos entre os aumentos. Fiz um aumento e vou repetir. Um ponto no próximo, um ponto no próximo. E no ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Siga desta maneira até o final. Trabalhamos até o final da carreira, temos um total aqui de 37 pontos altos. Você vai pular um ponto sem fazer o aumento para que essa quantidade de pontos fique exata para a sequência da nossa peça. Para iniciar, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. 1, 2 correntes, no mesmo ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos aqui o primeiro leque. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço agulha, conte 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto, introduzo agulha, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo lugar, repetindo mais 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, 1, 2, 3, 4, 5 no sexto ponto. Novamente faremos o leque e vamos seguir desta maneira até o final, ficando com um total de 7 leques. Observem como ficou, temos um total de 7 leques. Para voltar, 1, 2, 3 correntes, laço dentro do leque,
um ponto alto, uma, duas correntes no mesmo lugar, dois pontos altos, uma, duas correntes dentro da alça, prendo com ponto baixo, uma, duas correntes, laço e leque sobre leque. Nós vamos repetir desta maneira até o final. É bem simples esta sequência. Observe. O último leque, observe, já fiz as alças. Dentro do leque você vai fazer um ponto, dois pontos, duas correntes no mesmo lugar, um ponto, laço, e o último ponto você vai introduzir a agulha na terceira corrente, ó, do primeiro ponto, e fazer o ponto alto para a formação da lateral. Para voltar, uma, duas, três correntes, laço e agulha dentro do leque, um ponto alto, duas correntes no mesmo lugar, um ponto, dois pontos. Agora nós vamos repetir esta primeira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço, agulha, dentro do leque seguinte, vamos trabalhar o leque, dois pontos, duas correntes no mesmo lugar, mais dois pontos. Observem como fica. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço, no leque seguinte, a mesma coisa. Faça isto até o final. Chegamos ao final, trabalhamos o leque como eu mostrei na carreira anterior. Viro, um, dois, três, laço dentro do leque, um ponto alto, duas correntes no mesmo lugar, um ponto, dois pontos, uma, duas correntes. Na alça, prendo com ponto baixo, uma, duas correntes. Sobre o leque seguinte, nós vamos repetir o leque da mesma maneira. Nós estamos repetindo esta segunda carreira que fizemos na base. Uma, duas correntes, prendo na alça com ponto baixo, uma, duas correntes, leque sobre leque. Trabalhe até o final. Observem como está ficando a nossa peça. Agora nós vamos iniciar os abacaxis. Para iniciar, faça da mesma maneira, três correntes dentro do leque, um ponto alto, duas correntes no mesmo lugar, mais dois pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço e agulha. Nós temos o leque à frente sobre o primeiro ponto dele, um ponto alto, laço sobre o segundo, outro ponto alto. Temos dois pontos, laço dentro do espaço. Três, quatro, cinco pontos. Laço no ponto seguinte, um, no próximo, dois. Ficamos com um total de 7 pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço no leque à frente. Nós vamos repetir o leque normal, igual nós fizemos os anteriores. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço. No próximo, você vai fazer a mesma coisa. A base para o abacaxi no primeiro ponto, no segundo ponto, dentro do leque, três pontos altos e um ponto no ponto seguinte e um ponto no próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço, dentro do leque, trabalho normal. Duas correntes, mais dois pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço e mais uma vez
repetindo aqui a base do terceiro abacaxi, a um ponto, no próximo, 2 dentro do leque, 3, 4, 5 pontos altos e um ponto sobre o ponto e um ponto sobre o outro ponto, 2, 3, 4, 5 correntes. No último leque, vamos trabalhar normal. 2 pontos, 2 correntes, um ponto dentro e um ponto sobre a terceira corrente do último ponto. Nós iniciamos com o leque, fizemos a base para o primeiro abacaxi, outro leque, segundo abacaxi, outro leque, terceiro abacaxi e finalizamos a carreira. Viramos e para voltar, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço e leque sobre leque para o início normal. Fizemos o leque inicial. 1, 2, 3, 4 correntes, laço e agulha sobre o primeiro ponto alto, um ponto, uma corrente, laço sobre o segundo, um ponto, uma corrente, laço e no próximo repetindo, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Observem como ficou abertos os pontos. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2, 3, 4 correntes e repetindo novamente. Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. Para cada ponto da base, você vai repetir o ponto alto, só que agora separado por uma corrente. E repetir a sequência até o final da carreira. Chegamos ao final, trabalhei aqui o último leque, você vai laçar a agulha 1, 2 vezes. E sobre a terceira corrente do primeiro ponto, um ponto alto duplo. Viro a peça. Para iniciar o retorno, você vai fazer sobre este último ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço a agulha, dentro do leque, um ponto alto. 1, 2 correntes, no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos. Iniciamos a carreira. 1, 2, 3 correntes. Lá na frente, ó, nós temos o espaço, dentro dele você vai prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, prendo no espaço seguinte. 1, 2, 3 correntes, prendo no próximo. 1, 2, 3 correntes, prendo no próximo. 1, 2, 3 correntes, prendo no próximo. E 1, 2, 3 correntes, prendo no último ponto. Nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5 alças para o abacaxi. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, e dentro do leque à frente, nós vamos trabalhar normal. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, 3, sempre, para ficar igual ao anterior. Dentro do espaço seguinte, prendo, ó, 1, 2, 3 correntes no próximo. 1, 2, 3 correntes no próximo e vamos continuar repetindo até o final da carreira.
3 correntes no próximo, 3 correntes no último. Chegamos ao final, você vai laçar a agulha dentro do espaço, um ponto, 2, uma, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto, laço a agulha e sobre, ó, 1, 2, introduzo a agulha e faço um ponto alto, viro a peça, sobre o ponto alto, um ponto baixo, uma, 2 correntes, laço dentro do leque, um ponto, uma, 2 correntes, no mesmo lugar, 1, 2 pontos altos, ficando desta maneira. 1, 2, 3 correntes, prendo dentro da primeira alça do abacaxi. 1, 2, 3 correntes dentro da segunda, 1, 2, 3 correntes dentro da terceira e vou repetir 3 na quarta, 3 na quinta. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha. Dentro do leque à frente, um ponto, 2 pontos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos. 1, 2 correntes, ainda no mesmo lugar, 2 pontos. Aqui nós iniciamos a abertura do leque, onde irá surgir um novo abacaxi nas próximas carreiras. 3 correntes, dentro da alça frente, prendo, e vamos repetir até o final, mantendo sempre a sequência como eu mostrei. Chegamos ao final, o último leque, nós vamos fazer os 2 primeiros pontos, 2 correntes e um ponto dentro do espaço. Laço o último na terceira corrente do pontinho da lateral, ficando assim. Viro a peça. Sobre o ponto da lateral, um ponto baixo, 2 correntes. Dentro do leque, um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos. Fizemos o leque lateral. 1, 2, 3 correntes. Dentro da alça, prenda com ponto baixo e vamos repetir 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima, 1, 2, 3 correntes, laço a agulha e dentro do primeiro leque, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, 2 pontos. Observe, dentro do primeiro espaço, do leque anterior, temos um leque completo. 1, 2 correntes, laço e dentro do próximo, nós vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Temos, então, o segundo leque. 1, 2, 3 correntes e vou repetir as alças do abacaxi como fizemos para o primeiro e trabalhar assim até o final, mantendo a sequência como eu mostrei aqui. Trabalhei até o final e para voltar, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto alto dentro do leque, 2 correntes, 2, 1, 2, 3 correntes, prendo na primeira alça, 3 correntes dentro da segunda, 3 correntes dentro da terceira e 3 correntes, laço, leque sobre leque, normal.
2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos. Uma corrente apenas, laço e agulha, dentro da alça do espaço entre os dois leques, ó, um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente apenas, laço e leque sobre leque. Observem como vai ficando a abertura para o novo abacaxi. 2 pontos para finalizar o leque. Uma, 2, 3 correntes e começo fazendo as alças do abacaxi novamente. Trabalho até o final e inicio a carreira de volta, que é exatamente como as anteriores. Trabalhamos até o final e iniciei a carreira de volta. 3 correntes, prendo na primeira alça, 3 correntes, prendo na segunda, 3 correntes, laço e leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Uma corrente, laço e agulha, e dentro do vizinho nós vamos repetir um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente e leque sobre leque, como o anterior. Uma, 2, 3 correntes, prendo dentro da primeira alça, 3 correntes dentro da segunda, 3 correntes, leque sobre leque. Trabalhe a carreira até o final e inicie a próxima. Trabalhamos até o final, já iniciamos a próxima. 1, 2, 3 correntes, prendo na última alça, 1, 2, 3 correntes, laço e leque sobre leque, normal. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, e dentro do vizinho nós vamos repetir um ponto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, laço e leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, prendo dentro da última alça. 1, 2, 3 correntes e vou repetir leque sobre leque e dar sequência à carreira como nós fizemos aqui para esta primeira parte. Trabalhamos até o final, iniciamos a carreira para voltar. Agora você vai laçar a agulha e dentro do leque seguinte nós vamos fazer o leque normal. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Observem que nós finalizamos o abacaxi e estamos fechando. Aqui você vai fazer 1, 2, 3 correntes, laço e agulha. Dentro do Vzinho, começando com este primeiro ponto do V, você vai fazer um ponto alto, laço dentro dele, o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto ponto. Laço o sétimo sobre o pontinho do V, desta maneira.
uma, duas, três correntes, laço, e aqui nós vamos trabalhar leque sobre leque normal, onde fecharemos o segundo abacaxi. Ó, fizemos o leque, laço, agulha, já vou para o leque seguinte e trabalho normal. Mantenho a sequência da carreira até o final. Já inicio a próxima com vocês. Trabalhamos até o final da carreira, agora nós vamos voltar juntas. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma, duas correntes, laço, dentro do leque, um ponto alto apenas, uma, duas correntes, laço, já vou para o leque seguinte, um ponto, dois pontos, vai ficar desta maneira. Uma, duas, três correntes, laço, agulha, sobre o primeiro ponto, ó, da base do abacaxi, um ponto alto, uma corrente, lace, no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, lace, no próximo repetindo, um ponto alto, uma corrente, 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 no último um ponto alto, uma, duas, três, laço no leque seguinte, um ponto, dois pontos, uma, duas, laço, no próximo um ponto, dois pontos, observe, e dou sequência à carreira normal, como nós fizemos até agora, mantendo a base do segundo abacaxi. Chegamos ao final, ó, nós trabalhamos aqui dentro do penúltimo leque dois pontos, uma, duas correntes, laço, dentro do último leque, um ponto alto sem fechar, laço, e sobre a terceira corrente do primeiro ponto, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro, já viro a peça, dentro deste espaço, ó, um ponto baixíssimo, e já começo aqui, três correntes, um ponto alto, uma, duas no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Dentro do espaço temos um leque. Uma, duas, três correntes, dentro do primeiro espaço prendo, três correntes no próximo, e vamos repetindo, como nós fizemos no primeiro abacaxi, nós vamos fazer aqui, alças de três correntes, prendendo com ponto baixo, uma, duas, três correntes, laço, dentro deste espaço, ó, pulando os dois primeiros pontos, nós vamos trabalhar dois pontos, duas correntes no mesmo lugar, mais dois pontos, uma, duas, três correntes, dentro do espaço prendo e continuo até o final. Trabalhamos até o final, nós vamos voltar sobre o último ponto do leque, um ponto baixo, uma, duas correntes, laço dentro do leque, um ponto alto, duas correntes no mesmo lugar, um ponto, dois pontos, uma, duas, três correntes, prendo dentro da primeira alça, e aqui nós vamos repetir alça sobre alça, como no primeiro abacaxi. Três correntes, prendo sempre na alça seguinte, três correntes na próxima, três correntes,
lace a agulha dentro do leque, um ponto, duas correntes no mesmo lugar, um ponto, duas correntes no mesmo lugar, um ponto, dois. Já iniciamos aqui a abertura para o nosso último abacaxi e 3 correntes prendo na alça e continuo até o final. Cheguei ao final, já trabalhei os 2 primeiros pontos, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto, laço, e na terceira corrente, ó, do primeiro ponto do leque, o segundo ponto. Viro a peça sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes, dentro do leque, um ponto alto, 2 correntes no mesmo lugar, 2, 1, 2, 3 correntes, prendo na alça e vamos repetir, 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima, e aqui, 3 correntes, laço a agulha, dentro do primeiro espaço nós vamos fazer um leque normal, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos, 1, 2 correntes, e no espaço seguinte, o segundo leque. E já temos aqui a abertura para o abacaxi. Mais 2 pontos, então trabalhamos os 2 leques, ó, dentro do primeiro espaço um leque, 2 correntes, no segundo o outro leque. E agora 3 correntes e vou finalizar a carreira e iniciar a próxima. Trabalhamos até o final, iniciamos a nova carreira, 1, 2, 3 correntes, prenda na primeira alça e vou repetir, 3 correntes na próxima, 3 correntes na próxima, 3 correntes, lace e leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos. Agora nós vamos iniciar o Vzinho do abacaxi, fazendo uma corrente dentro da alça, um ponto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto, uma corrente e novamente leque sobre leque. Finalizo a carreira normal e inicio a próxima. Esta parte da sequência é exatamente como nós fizemos aqui no início. Finalizamos a carreira, iniciamos a próxima, 3 correntes, prenda na alça, 3 correntes, prendo na próxima, 3 correntes e leque sobre leque. Trabalhando da mesma maneira que a carreira anterior. Observem, feito o primeiro leque, uma corrente, e dentro do Vzinho nós vamos repetir o Vzinho da mesma maneira. Nós já trabalhamos a confecção deste Vzinho aqui no início desse abacaxi e do outro, ó, uma corrente e repetindo o leque. Já finalizo a carreira e começo a próxima. São umas sequências que a gente está fazendo, sempre mantendo como se apresenta. Já estamos voltando, 3 correntes, prendo na última alça, 3 correntes, laço e novamente leque sobre leque. Da mesma forma. Agora nós vamos fazer 1,
2, 3 correntes e repetir o V. Um ponto, 2 correntes e no mesmo lugar outro ponto. 3 correntes e leque sobre leque. Finalizo a carreira e já inicio a próxima. Iniciamos a carreira. Aqui nós vamos fazer uma corrente, laçar a agulha e já vamos para o outro leque à frente. E trabalhar normal. Nós finalizamos o abacaxi, 2 correntes e mais 2 pontos. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha, sobre o primeiro ponto, a do Vzinho, um ponto alto. Laço dentro do V, 2, 3, 4, 5, 6 e sobre o último ponto, ó, do Vzinho, 7 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha e aqui nós vamos repetir novamente o leque normal, uma corrente e vamos para o último leque, trabalhando também normal, um ponto e sobre a terceira corrente o outro ponto. Para iniciar, você vai fazer sobre o último ponto um ponto baixo, 1, 2, laço dentro do leque, um ponto alto, 1, 2 correntes, laço, vou para o próximo, 1, 2 pontos, 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, sobre o primeiro ponto, um ponto, uma corrente no próximo, um ponto, uma corrente e vou seguir, fazendo sobre todos os pontos do nosso abacaxi. Uma, 2, 3 correntes, laço sobre o leque, um ponto, 2, 1, 2 correntes, lá dentro do outro, um ponto e sobre a terceira corrente da lateral, o outro ponto, ficando assim. Viramos e para voltar, ó, sobre o último ponto, um ponto baixo, 2 correntes, laço, dentro do espaço, um ponto alto, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 1, 2, 3 correntes, vamos prender, ó, dentro do primeiro espaço, com ponto baixo, 3 correntes no próximo, 3 correntes no próximo e continue até o último espaço. Último espaço, 3 correntes, laço, dentro do espaço, lá do final, 1, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto, laço e na terceira corrente, ó, do último ponto da lateral da carreira anterior, o último ponto alto. Viro e sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes dentro do leque, um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar normal os outros 2 pontos. Leque inicial, como nós fizemos até agora, 3 correntes prendo dentro da alça, e agora nós vamos seguir trabalhando sempre desta maneira,
até restar apenas uma alça aqui no nosso abacaxi. Esta parte é bem facinho. Eu vou fazer o meu e volto para mostrar como ficou. Trabalhamos até restar apenas uma alça no nosso último abacaxi. Agora nós vamos finalizar juntas. Feito o leque, 3 correntes, prendo na última alça, 3 correntes, laço e vamos repetir o último leque. Trabalhado normal. Agora vamos virar como ficou. Sobre o último ponto, um ponto baixo, 2 correntes, dentro do leque um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Laço, já vou para o leque seguinte, onde vamos repetir novamente. Observem como ficou a nossa peça pronta. Vamos fazer o acabamento. Para iniciar o acabamento, naquela alça inicial da nossa peça, vamos puxar o fio, fazer 1, 2, 3 correntes. Temos o primeiro ponto no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes, laço ainda no mesmo ponto, um ponto alto, 2, 3 pontos dentro do espaço. Laço e agulha, nós vamos pular esta carreira e no ponto da segunda nós vamos fazer outro leque. 1, 2, 3 pontos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos. Laço agulha, pulo esta e na próxima você vai fazer novamente outro leque. 2, 3, 1, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos. Laço e agulha, pule uma alça e na próxima vamos repetindo. 2 pontos, 3, 2 correntes e 1, 2, 3. Laço, pulo uma alça na próxima, novamente. 2, 3. 1, 2 correntes no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos. Vamos seguir desta maneira até chegar na pontinha do nosso tapete, para fazermos juntas lá a volta, sempre repetindo os leques, como eu mostrei até aqui. Chegamos ao final, observem que sobraram 2 laterais, laço, agulha, e dentro do leque nós vamos introduzir a agulha e fazer aqui o leque com os 3 pontos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos, uma corrente, lace, e dentro do outro leque nós vamos iniciar fazendo novamente o outro leque. 3 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos.
ficando desta maneira. Para seguir com o outro lado, você vai pular uma lateral, duas laterais, introduzir a agulha no terceiro, ó, e fazer aqui o leque, como está do outro lado, para ficar exatamente igual. Duas correntes, mais 3 pontos. Ficando desta maneira. E aqui você vai seguir normal, pule um no próximo, até chegarmos na parte superior novamente. Chegamos ao final, ó, você vai laçar a agulha, nós vamos pular a primeira carreira de pontos altos e na segunda fazer o leque, para ficar exatamente como do outro lado. 3 pontos, 2 correntes e no mesmo lugar mais 3 pontos altos. Pulo a última carreira e na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos caminhar para o centro do leque. E iniciar novamente. 3 correntes, 1 ponto, 2, ficando com 3 pontos, ó, contando com as correntes. 2 correntes no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, lace a agulha dentro do leque à frente. Vamos repetir. Leque sobre leque. 3 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Uma corrente e continue, fazendo desta maneira a volta inteira na nossa peça. Chegamos ao final, faça uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto. Dentro do leque, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto. Um ponto alto, segundo. Um ponto alto, terceiro. 2 correntes no mesmo lugar, repetindo os 3 pontos. Temos novamente o leque. Laço a agulha, uma corrente, laço. Na corrente que você fez entre os leques, um ponto alto. Uma corrente, laço. Dentro do leque seguinte, vamos repetir o leque novamente, da mesma maneira que fizemos até agora. 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos no mesmo lugar. Uma corrente, laço, no intervalo entre um leque e outro, um ponto alto, uma corrente, e no próximo, da mesma maneira. Vamos seguir desta maneira até chegarmos ao outro lado, onde iniciamos a carreira. Chegamos ao final, faço uma corrente, laço, um ponto alto, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos caminhar para o centro do leque e iniciar. 3 correntes, um ponto, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Agora você vai laçar a agulha e nós vamos passar por dentro do ponto da carreira anterior e trabalhar
o ponto em relevo. Laço a agulha e já vou para o outro leque, onde vamos fazer exatamente igual nós fizemos até agora. 2, 3. Laço, já pego o ponto em relevo e faço um novo ponto. Laço, já trabalho o leque normal. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, já caminho para o centro do leque, onde nós iremos trabalhar novamente da mesma maneira. 3 correntes, 1, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos. Lace a agulha, passe por baixo do ponto e trabalho novamente o ponto em relevo. Laço para o próximo leque da mesma maneira. Como nós fizemos na carreira anterior, nós iremos repetir para esta até o final. Sempre desse jeito. Chegamos ao final, introduzo a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer isto, introduzir a agulha sob o ponto alto, puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo desta maneira. Lace a agulha dentro do leque, ó, um ponto alto. Laço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. 10 pontos altos dentro do leque. Sobre o ponto alto seguinte, ó, você vai prender com um ponto baixo. Laço a agulha e já dentro do leque seguinte, vamos novamente repetir desta maneira. Os 10 pontos, como nós fizemos para o primeiro. Feitos os 10 pontos, ó, sobre o ponto alto à frente, prendo com um ponto baixo e já dou sequência novamente. Você vai fazer desse jeito até o final, fazendo a volta inteira na nossa peça desse jeito. 10 pontos sobre o leque. Vai ficando desta maneira. Chegamos ao final, vamos introduzir a agulha no pontinho que deixamos, fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos puxar o fio de outra cor. Eu vou voltar para o fio inicial. E você vai fazer um ponto sobre o primeiro ponto da base, um ponto baixo, um ponto sobre o segundo, e vamos repetir. Para cada ponto, nós faremos um ponto baixo sobre ele. Não precisa fazer o ponto baixo muito apertado, porque aqui ele está sendo usado só como detalhe. Sobre o ponto que nós prendemos, ponto baixo, um ponto, e de novo, sobre o ponto do grupo. Continuo novamente, ponto sobre ponto. Vai fazer a volta inteira na sua peça, até chegar aqui, pra gente arrematar com ponto baixíssimo novamente. E aplicar os olhos da coruja. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com um ponto baixíssimo, laço, passo por dentro. Já cortei o meu fio, agora vamos arrematar
a ponta e cortar rente. Nosso tapete pronto, agora nós vamos montar os olhos. Nós vamos fazer os olhos da coruja, usando o fio multicores em tom de amarelo com laranja e o fio preto. Nós vamos iniciar fazendo aqui uma volta de fio no dedo, puxo, laço, uma, duas correntes, laço agulha dentro da alça, meio ponto alto, laço, meio ponto alto, laço, meio ponto alto e vamos repetindo até ficarmos com 18 meio pontos altos, contando com as duas correntes iniciais. Sempre assim. Trabalhamos os 18 pontos, vamos segurar firme e puxar o fio central até fechando. Puxo forte, viro, dentro da segunda corrente do primeiro ponto, introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, laço no mesmo ponto, meio ponto alto, laço no ponto seguinte, meio ponto alto no mesmo lugar, meio ponto alto. E vamos repetir. Para cada ponto de base, você vai fazer 2 meio pontos altos até o final. Chegamos ao final, na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar este fio e passar para o fio mesclado, puxando dentro da última laçada. Sobre o último ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo para iniciar. Uma, duas correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto, laço no ponto seguinte, introduzo a agulha, um ponto alto apenas, laço no próximo, um ponto alto e no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Repetindo, no ponto à frente, um ponto, no próximo, um ponto, e no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. A cada 2 pontos seguidos, um aumento no próximo, até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, laço no mesmo ponto, meio ponto alto, laço no ponto seguinte, meio ponto alto apenas, no próximo, meio ponto, no próximo, meio ponto, no próximo, meio ponto. Observe, temos um aumento, depois 4 pontos seguidos, sozinhos, e no ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos um aumento. Agora, nós vamos repetir 4 pontos seguidos, 2, 3, 4. E no ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, na segunda corrente, fecho com ponto baixíssimo. Já vou puxar aqui o fio preto, pode cortar o colorido, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e continue. Ponto sobre ponto até o final. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, introduzo a agulha,
fecho com ponto baixíssimo. Para fazer a orelhinha, faça 2 correntes, laço a agulha no ponto seguinte, meio ponto alto. Laço no próximo, meio ponto alto, já temos 3. Vamos continuar até ficar com 6 pontos. 5, 6 pontos. Nós vamos virar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma corrente. Lace a agulha, no ponto seguinte puxo a laçada, introduzo no ponto seguinte e puxo novamente. Lace, passe por dentro de tudo. Lace a agulha, no próximo meio ponto, laço, no próximo puxo a laçada, introduzo a agulha no último, puxo novamente, laço e passo por dentro. Viro sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma corrente. Laço no ponto seguinte, meio ponto, e nos 2 últimos você vai fazer uma laçada, introduzo a agulha no próximo e puxo. Laço, passo por dentro. Viro sobre o último ponto, um ponto baixo, uma corrente. Aqui você vai fazer um ponto, introduzir no outro, puxo novamente, passo por dentro de tudo. Observe, passe o fio, depois de cortado, por dentro da última laçada, para arrematar. Deixe este fio já para fazermos a costura. Faça o outro olho exatamente igual. Trabalhamos os 2 olhos, observem como ficou. Você pode, no centro do preto, colocar um botãozinho branco e prender do outro lado. Eu vou colocar o meu, bem simples, ó, só para colocar um brilho no olhar da nossa coruja. Passei o fio dentro, ó, do pezinho do botão e na agulha. Vamos descer. Aqui nós temos o centro, onde nós fechamos os pontos, vai ficar uma espécie de um buraquinho. Passo para um lado e passo outra parte também. E vamos amarrar de maneira que o botão se encaixe nesse buraquinho. Amarrar do outro lado. Não tem problema ficar nozinho aqui, porque vai ficar lá na outra parte do tapete pronto. Fixe bem para não soltar. Faça a mesma coisa com o outro olho. Vai ficar assim. Nós vamos costurar a parte central dos olhos para iniciar a confecção do bico. Posicione os olhos com as orelhinhas voltadas para o lado certo. E agora nós vamos, com a agulha de tapeceiro e um pedaço de fio, juntar. Os pontinhos que já estão mais próximos, nós vamos costurá-los desta maneira, fechando esta parte central. Passa de um lado para o outro. Só vou passar aqui para você ver como é. E vou de novo. Faço de um lado para o outro. Até chegarmos ao pontinho ali da base, para iniciarmos a confecção do bico. De um lado e do outro. É o último ponto agora. Agora vamos descer no mesmo lugar para fazer o arremate aqui no avesso.
fácil a gente fazer isto. Passar por baixo, depois por dentro. Ajuste bem e esconda o fio. Corte rente. Após a costura dos olhos, nós vamos iniciar o bico. Observem um detalhe, como nós vamos iniciar. Voltado a parte inferior pra gente, aqui nós temos o último ponto da costura e o ponto solto à frente. Então, você vai contar, nós vamos pular ele e a partir do ponto seguinte você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, nós vamos introduzir a agulha e puxar o fio. Puxar o fio, vou usar o amarelo, pode ser feito usando outras cores. Prendo com uma corrente, 2, 3, laço a agulha, no ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, o terceiro ponto, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto ponto e no próximo, o sexto ponto. O sexto ponto você não vai finalizar, vamos fazer desta maneira. Laço a agulha, que nós vamos pular o ponto que está livre, o ponto da costura e do outro lado a mesma coisa. O ponto da costura, primeiro livre e no próximo um ponto alto sem fechar. Agora nós vamos fechar todos juntos, desta maneira. Laço. No próximo, um ponto alto normal, repetindo o ponto seguinte, mais uma vez, temos 4, 5, 6 pontos. A mesma quantidade de pontos para um lado e a mesma quantidade para o outro. Vamos voltar sobre o último ponto feito. Um ponto baixo, 1, 2. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Observem como está ficando. O próximo, o quarto ponto e o quinto. Um ponto sem fechar, laço, pule o ponto que fechamos na carreira anterior e já vamos para o próximo. Outro ponto sem fechar, passo por dentro e continuo, ponto sobre ponto, até o último. Viro a peça, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e o ponto seguinte, um ponto sem fechar, pulo 1, no próximo, outro ponto. Passo por dentro e vamos repetir, ponto sobre ponto. O último deles, já viro a peça. Uma corrente com um ponto baixo para representar, 2. No próximo, um ponto alto e o próximo, um ponto sem fechar, pulo 1 e no outro, um ponto sem fechar. Passo por dentro e vou repetir os dois últimos. Viro um ponto sobre o último, uma corrente, laço, no ponto seguinte, puxo, laço, pulo 1, no próximo, puxo, passo por dentro de tudo, laço e no último, meio ponto alto. Vai ficar desse jeito. Aqui você vai cortar fio deixando já para a costura. Observem como ficou. Observem como ficará posicionado os olhos da coruja
Observem que na parte superior dos olhos vai ficar um detalhe do acabamento, formando aquela parte superior entre os olhos. Usando a cola Pega Mil, coloque um pontinho de cola embaixo dos olhos e do bico, para fazermos a aplicação com agulha de mão. Coloque um pouquinho de cola embaixo dos olhos, vire, do outro também, para que a peça fique no lugar, e do bico. Facilita bastante o nosso trabalho. Aguarde o tempo de secagem da cola, em torno de 5 minutos. Após o tempo de secagem, nós vamos fazer a costura. Observem, o fio está na ponta da orelhinha. Nós vamos usar esta parte, ó, para colocar as partes do olho, ó, sobre ela. Vai ficar desse jeito, ó, bem certinho aqui, até chegar aqui. A gente vai passar aqui na frente e dar sequência para o resto. Então, vamos prender aqui, ó, de baixo para cima. Vou pegar só o fio de dentro para não aparecer lá embaixo. Ó, pegando as duas partes, nós vamos seguir desse jeito. Pega um fio de cá e o preto da orelhinha. Nós vamos prendendo a orelha no tapete, no acabamento do tapete. E aqui tem uma voltinha, ó, que vai encaixando a parte do olho. E a peça fica bem bonitinha. Aqui na voltinha, de um lado e do outro. E vamos seguindo. Vamos continuar até chegar aqui. Sempre a parte de baixo, ó, com a parte do olho. Chegamos, ó, na base da voltinha. Agora nós vamos descer desta maneira. Lá, pro outro lado. E vamos subir. Pegando os pontos do olho. Isso aqui vai ficar bem certinho. Agora a gente vai passar para o outro lado. Viro desse jeito, eu passo a agulha por baixo e já começo a costurar o outro olho, mantendo a sequência, ó, da mesma maneira que nós fizemos para a primeira parte, ó, bem certinho. Aí você vai dar a volta, costurar o bico, ó, que nós deixamos preso, e finalizar onde nós iniciamos. Nosso tapete coruja pronto, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.